Olá, boas-vindas a mais uma das nossas investigações. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos mistérios mais sombrios e, sinceramente, mais persistentes da história da tecnologia. Imagina o seguinte cenário: estamos de volta ao ano de 1981, lá na cidade de Portland, no Oregon. A era de ouro dos fliperamas está no seu auge absoluto. Pensa naquelas salas de bem escuras, iluminadas quase que só pelo brilho neon das telas, aquele carpete com estampas super berrantes e o som inconfundível de fichas caindo nas máquinas sem parar. Mas, nas sombras de um desses fliperamas, surgiu uma lenda urbana simplesmente arrepiante. Uma máquina misteriosa, um gabinete totalmente preto, sem arte nenhuma, apenas com o nome brilhando no topo. O nome era Polybius. E segundo os relatos da época, aquilo ali não era só um jogo, não. E isso nos traz direto à grande questão que norteia a nossa análise de hoje. Afinal, o Polybius foi um experimento bizarro e extremamente perigoso do governo para controle mental ou apenas a maior e mais bem elaborada farsa da história da internet? O nosso objetivo aqui é separar os fatos da ficção e conduzir uma investigação rigorosa sobre o que realmente aconteceu lá atrás. Tem muita especulação solta por aí, mas a gente vai analisar as evidências disponíveis e entender por que, afinal, esse fantasma digital continua fascinando milhões de pessoas até hoje. Vamos investigar? Para entender de verdade por que esse negócio fascina tanta gente, a gente precisa olhar para os supostos efeitos dessa máquina. Os relatos são, no mínimo, aterrorizantes, tanto física quanto psicologicamente. Casos bizarros de amnésia, convulsões e terrores noturnos eram citados o tempo todo. Várias testemunhas afirmavam que os gráficos eram totalmente hipnóticos e psicodélicos. E olha só isso, algumas pessoas relataram até mesmo alucinações auditivas muito perturbadoras, como ouvir o som de uma mulher chorando enquanto sofriam de uma dependência incontrolável, tipo um vício bizarro no jogo. Filas imensas se formavam e os jogadores ficavam extremamente agressivos se fossem interrompidos. Um caos total. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Quem teria criado um jogo tão perturbador? A tela inicial supostamente exibia o ano de 1981 e o nome de uma desenvolvedora, Sinneslöschen, um nome imponente, né? E é muito interessante analisar essa palavra. Ela aparece como um termo em alemão que se traduziria mais ou menos como exclusão de sentido ou privação sensorial. Mas tem um detalhe crucial aí que os pesquisadores logo notaram. Essa palavra é um composto gramaticalmente incorreto no idioma alemão. A forma correta seria algo mais próximo de Sinnlöschen. Isso já levanta uma suspeita gigantesca na hora. O nome provavelmente foi criado por alguém que não dominava o idioma, sugerindo um propósito bem nefasto ou talvez o uso daquelas traduções automáticas muito primitivas da época. E o mistério ganha contornos ainda mais densos com a presença de figuras super familiares na cultura da conspiração. Os primeiros registros da lenda descrevem a presença de homens de preto. Exatamente. Homens engravatados que visitavam os fliperamas bem depois do horário de expediente. Mas aqui está o detalhe fundamental. Eles não abriam as máquinas para recolher as moedas. De jeito nenhum. Eles extraíam dados. Segundo a lenda, a função deles era analisar como o jogo afetava a mente dos jogadores. E então, depois de mais ou menos um mês operando, as máquinas do Polybius simplesmente sumiram de Portland. Sumiram do mapa para nunca mais serem vistas. O rastro digital, em busca de provas. Bom, mas como é que a gente comprova a existência de um jogo que supostamente evaporou no ar sem deixar nenhuma pista física? A gente segue o rastro de papel digital, é claro. E aqui está a realidade nua e crua. Até hoje, 0 gabinetes autênticos e 0 arquivos de software, as famosas ROMs, foram encontrados. Nenhuma placa de circuito, nenhuma foto minimamente confiável da época. O primeiríssimo registro documentado falando sobre a existência do Polybius não é de 1981, mas sim de um banco de dados online sobre fliperamas, o coinop.org, e isso já em 1998. Foi só lá que a história surgiu, ou seja, quase 2 décadas depois dos supostos eventos terem acontecido. Mas o que realmente jogou lenha nessa fogueira e manteve o mito vivíssimo foi, sem dúvida, o poder das comunidades online. Um relato inespecífico chama muita atenção. Nos fóruns de internet da época, começaram a pipocar testemunhos anônimos, como o de um usuário que usava o nome PRG017. O cara alegava ser um programador da divisão de fliperamas da Sega e jurava de pés juntos que o jogo era real. Isso ilustra de um jeito brilhante como o folclore digital funciona. Através de relatos em primeira pessoa, todos impossíveis de verificar, o mistério ganhou força, viralizou e se espalhou como um vírus pela cultura pop. E tudo isso sem precisar de uma única gota de evidência física real. A realidade. O cenário dos fliperamas em Portland em 1981.
Mas e se a gente mudar um pouco o nosso foco para a própria cidade de Portland, naquele ano de 1981? Porque o contexto histórico nos dá umas peças reais fantásticas para montar esse quebra-cabeça. Aconteceu uma coincidência simplesmente impressionante de eventos muito bem documentados que acabou plantando as sementes para toda essa lenda. Dá só uma olhada. No dia 29 de novembro de 1981, 2 incidentes médicos reais rolaram no mesmo fliperama. De dia, um garoto de 12 anos, o Brian Morrow, teve cólicas estomacais severas depois de tentar bater um recorde mundial jogando asteroides por nada menos que 28 horas seguidas. Na mesma noite, um outro jovem, o Michael Lopez, teve uma crise de enxaqueca tão forte que desmaiou depois de jogar Tempest. Obviamente, isso gerou um pânico absurdo na comunidade local sobre os perigos que os videogames traziam para os jovens. E o mais bizarro, incrivelmente, apenas 10 dias depois desses casos, o FBI fez operações de batida maciças, monte delas, nos fliperamas de Portland. Quando a gente coloca a lenda lado a lado com a dura realidade histórica da época, meu amigo, o abismo é gigante. De um lado da balança, a gente tem teorias da conspiração dignas da melhor ficção científica, experimentos de controle mental do estilo MKUltra, da CIA, homens de preto roubando dados de ondas cerebrais de adolescentes. E do outro lado, a realidade incontestável. Na década de 80, os fliperamas, justamente por serem ambientes escuros, fechados e cheios de adolescentes, muitas vezes acabavam virando fachada para atividades ilícitas. Estamos falando de apostas ilegais, tráfico de drogas, esquema de receptação de produtos roubados. Então, sim, os temidos homens de preto realmente existiam. Só que eles eram agentes do FBI e policiais trabalhando à paisana para monitorar essa criminalidade toda, e não cientistas malucos do governo. E é aqui que a nossa investigação esbarra num fato que parece que saiu direto do roteiro de um filme policial. Existiu de verdade uma operação totalmente documentada do FBI na região chamada Games People Play. Para conseguir monitorar os criminosos, sabe o que o FBI fez? Eles literalmente instalaram câmeras de vigilância dentro de gabinetes de fliperamas, usando aquele vidro fumê das telas para esconder as lentes da câmera. E para a operação não levantar suspeita nenhuma, agentes do governo chegaram a confiscar e até a comprar silenciosamente várias máquinas em Portland. Ou seja, máquinas reais sumiram da noite para o dia, levadas por agentes do governo de terno. A realidade, às vezes, serve de prato cheio para a paranoia. Então, a gente consegue entender perfeitamente a anatomia dessa lenda urbana. A história do Polybus não caiu do céu, ela foi montada, literalmente como um monstro de Frankenstein digital, juntando vários pedaços de verdade. A Atari, por exemplo, realmente testava jogos inacabados em público, meio em segredo. Gabinetes do jogo Tempest foram de fato retirados de circulação depois de darem problemas técnicos e causarem os mal-estares. O exército americano realmente chegou a adaptar jogos como Battlezone para treinar soldados. Pega tudo isso, junta com o pânico moral tremendo que tinha nos anos 80 sobre o vício da garotada em videogames, adiciona uma pitada generosa de memória falha humana com o passar dos anos e pronto. Em 1998, os fóruns da internet se encarregaram de costurar todos esses fatos isolados em uma única teoria da conspiração incrivelmente fascinante. E aí, para fechar com a maior das ironias, de onde tiraram esse nome, Políbios? Bom, Políbio foi um historiador grego da antiguidade. Ele era bem famoso pelo seu trabalho com criptografia, mas o mais irônico é que ele era famoso principalmente por ser um defensor linha dura da integridade factual. Ele batia na tecla de que a história só deveria ser registrada e levada a sério usando testemunhos verificados, de pessoas que realmente presenciaram os eventos. É altamente provável, quase certo, que o criador de todo esse mito escolheu esse nome como uma piadinha interna bem inteligente. Tipo um lembrete sutil sobre como a gente deveria exigir evidências reais em uma história que, ironicamente, não possui absolutamente nenhuma. Para fechar nossa investigação de hoje, fica aqui uma provocação para a gente refletir. Se uma lenda urbana é construída e montada meticulosamente usando só fragmentos da mais pura verdade histórica, importa realmente que o jogo em si nunca tenha existido? O Polybus pode até ser um fantasma, só que os medos sobre o controle governamental, a preocupação com os efeitos de novas tecnologias na nossa mente e o absurdo poder de propagação que a internet tem, esses são extremamente reais. É a prova definitiva de que a nossa crença coletiva tem força suficiente para trazer um mito à vida. Que esse mergulho sirva como incentivo para a gente sempre questionar o que lê e tentar enxergar muito além da superfície. Fica o convite para continuarmos explorando os mistérios que nos cercam. Até a próxima análise.